Olá, sejam todos bem-vindos. E eu quero iniciar essa aula de forma diferente. Eu preciso dizer para vocês que um assunto tão importante quanto esse tem sido negligenciado. E eu vou lhe dizer por que isso aqui é tão importante e vai diferenciar o teu negócio. E você precisa aprender sobre isso aqui. Parece tão simples, mas que revoluciona toda a nossa visão clínica dentro do consultório. Então, é um assunto de extrema importância que tem sido negligenciado e você precisa entender, aprender e dar espaço e ter esse olhar diferenciado de todos os profissionais de saúde, inclusive da saúde integrativa. Porque muito pouco se fala sobre isso e muitos poucos profissionais querem conhecer um pouco mais e entender por que cuidar do intestino. O que é que tem relação do intestino, por exemplo, com a estética? E eu preciso te dizer que tem, faz toda a diferença. E você, quanto profissional que tem esse conhecimento, é diferenciado. E eu vou lhe dizer por quê. Existem alguns aspectos, e aí eu vou enumerar aqui, pelo menos 4, que fazem com que você precise ter essa visão sistêmica, entender e estudar sobre esse órgão tão importante dentro do corpo humano, que é o nosso intestino. E não menos importante, a primeira coisa que eu quero te falar, não veja o intestino apenas como um órgão qualquer. É um órgão totalmente diferenciado, é um sistema totalmente diferenciado, que nos dá uma visão clínica bem diferente para resultados de qualidade e duradouros com nossos pacientes. E a primeira coisa que você precisa lembrar ou saber é que o nosso intestino ele é considerado o nosso segundo cérebro. Principalmente nos últimos 5, 10 anos, vários e vários estudos cada vez comprovam ainda mais essa. É como se fosse um ser à parte, sabe? Dentro do nosso corpo, o intestino é à parte. Ele é estudado de forma diferenciada, de forma muitas vezes isolada do nosso corpo, porque ele tem uma vida própria mesmo dentro do nosso sistema. E ele é considerado o nosso segundo cérebro. Então, os comandos que ele tem dentro do nosso corpo, os comandos que ele apresenta, né, dentro do nosso sistema, são de extrema importância e a gente precisa estar alerta para todos os detalhes que ele nos apresenta. Então, a gente precisa entender que a importância de olhar para ele, por ele ser o nosso segundo cérebro. E já começa pela quantidade de neurônios que ele apresenta, né? São mais de 100 milhões de neurônios somente no cérebro. É muito mais do que na nossa medula espinhal. Então, por aí você tira, né, a importância que ele tem de sinalização em todo o nosso corpo. Né? Além disso, o eixo entre cérebro e intestino é um eixo paralelo. Né? Através do nervo vago, a gente consegue ter essa comunicação direta. Então, esse cuidado, muitas vezes, a gente é uma coisa tão simples, mas eu tive uma raiva, um estresse e tive uma diarreia. Estava um momento muito, muito complicado na vida e faltou fome, ou fiquei com mais fome. Isso tem relação com essa ligação direta entre o nosso intestino e o nosso cérebro. E precisa ser observada, precisa ser analisada. Por isso que também influencia o nosso sono, influencia o nosso humor, influencia como nós lidamos no dia a dia com o nosso sistema, com tudo aquilo que é apresentado a nós como estímulo externo. Porque se envolve o cérebro, envolve o intestino. Se envolve o intestino, envolve o cérebro. É uma ligação bilateral. Então, um está sempre influenciando o outro. O segundo aspecto é que 70%, pelo menos, do nosso sistema imunológico está aqui. Então, como é que eu quero ter uma boa imunidade? Como é que eu quero ter boa resposta diante de qualquer agressão externa que a gente sofre? Se 70% do meu sistema imunológico é aqui, no intestino. Então, não tem como a gente falar de imunidade sem falar do intestino, não tem como falar de saúde mental sem falar do intestino. Está tudo muito interligado. E a gente precisa parar de olhar para sintomas e começar a investigar a causa real das disfunções e dos problemas que os nossos pacientes apresentam. E digo mais, esse tipo de assunto, esse tipo de conteúdo é muito mais além do que apenas para profissionais de saúde. Aqui é conteúdo, é assunto para qualquer ser humano.
A gente precisa começar a olhar para o nosso intestino com um olhar diferenciado. Entender do que ele se alimenta, o que é que ele precisa, para que ele funcione, desempenhe as funções que ele foi programado para desempenhar e para desenvolver. Então, são conhecimentos e são ferramentas que servem para qualquer pessoa. E qualquer tratamento, desde a parte clínica até a parte estética, saúde mental, tudo, todas as áreas envolvem o nosso intestino. Então, a terceira coisa é a nossa microbiota intestinal. Nós somos mais bactérias, nós temos mais bactérias do que células no nosso corpo. E quantas vezes a gente ouve falar em tomar um probiótico, tomar um prebiótico, dar suporte para essa microbiota, para esse microbioma? Gente, é de total importância que vocês comecem a absorver esse tipo de pensamento sobre investigar causa, entender porquê, e não apenas meramente sintomas e sinais que acha que não tem relação nenhuma, porque tudo envolve a raiz do problema. Inclusive, existe um livro que diz, né, o intestino onde tudo começa e não onde tudo termina. A gente trata muitas vezes apenas como um tubo digestivo que a gente come o que quer e ele elimina o que não presta. E não é bem assim que funciona. A gente já está entendendo por que não é bem assim. Então, a gente muitas vezes percebe, quando profissionais, precisamos começar a ligar os pontos, ver qual a relação que tem naquela queixa, naquela queda capilar, né, naquela contaminação, por que desenvolver algum tipo de intolerância a algum alimento, qual o nível de inflamação que aquele intestino está, e ampliar a nossa visão, voltando à raiz, voltando a um X da questão, que é a saúde intestinal. E, por fim, o nosso intestino fala, ele dá sinais, ele apresenta na forma de sinais clínicos ou subclínicos que ele precisa de ajuda, que ele está com alguma alteração, que a gente precisa olhar para ele de forma diferenciada. E isso começa muitas vezes com diarreias frequentes, com constipação, com muitos gases, dores abdominais, né? E muitas vezes a gente diz, isso é normal, isso é comum. E não é. Por quê? Muito mais do que simplesmente sintomas que não levam a patologias de início, obviamente, né, são subclínicos, mas podem vir a desenvolver. Porque o intestino contaminado, o intestino cheio de parasitas, o intestino sem microbiota, né, o intestino cheio de metais pesados, tudo isso vai desenvolver doenças autoimunes, tudo isso vai desenvolver doenças crônicas. Então, pode começar a falar com sinais e sintomas que parecem muito irrelevantes, né? Eu estou só com diarreia, mas é normal. E vir a desenvolver, de fato, uma doença muito grave como uma doença autoimune. Então, eu quero encorajar você a sair um pouco da caixinha da saúde convencional, a sair um pouco dessa mente focada em resultados imediatos, em resultados que tiram aquele paciente naquele momento de uma queixa que ele apresenta e começar a tratar de fato a raiz do problema. E começa diretamente no nosso intestino. E aí, mais uma vez, eu reforço que isso aqui é para todo tipo de paciente. Então, você que é profissional de saúde integrativa, que é profissional de saúde em qualquer área de sistemas, saúde mental, gástrica, seja qual for, olha para o intestino do teu paciente. E você também, que é profissional da estética, da saúde integrativa, da estética integrativa, olha para o intestino do teu paciente. E eu posso lhe garantir que você vai trazer muito mais resultados. E aí, para entender tudo isso, é uma jornada. A gente precisa entender fisiologia, entender a bioquímica intestinal, entender como melhorar. E dentro da saúde intestinal, eu preciso te dizer uma coisa: é muito mais o que não fazer do que o que fazer. A gente precisa inverter esse caminho de parar de só colocar mais coisas. Vou tomar mais uma coisa, vou fazer mais algo. E começar a retirar um pouco mais aquilo que prejudica o nosso intestino. E para isso a gente precisa ter esse olhar clínico, né, de fato, e entender desde a fisiologia, a bioquímica, como eu falei, desse sistema que é muito mais do que um sistema apenas digestivo. É onde tudo começa e não onde tudo termina. Então eu quero convidar você a entrar nessa jornada,
né, a conhecer melhor sobre esse segundo cérebro, a conhecer melhor sobre onde está toda a tua imunidade, onde você produz 90% da sua serotonina, onde vai lhe dar alegria, prazer e satisfação. Então, eu quero lhe convidar para isso. Venha junto comigo entender melhor sobre esse segundo cérebro e trazer ainda mais resultado para a sua vida, para a vida da sua família e, consequentemente, a vida dos seus pacientes. Então, conta comigo nessa jornada e vem entender um pouquinho mais sobre esse órgão tão espetacular que é o nosso intestino.